Enquanto em outros lugares a primavera normalmente começa com o ronco dos motocultivadores e o cheiro forte e desagradável de gasolina, as coisas nas fazendas Amish acontecem de forma muito mais lenta e tranquila. Não há máquinas revirando a terra, nem luta contra o solo compactado, e nem dores nas costas após cada trabalho no jardim. Essas avós Amish têm outros segredos. Hoje, retornamos ao condado de Lancaster para descobrir 25 dicas de jardinagem Amish que o ajudarão a criar um jardim cheio de vida, sem nunca precisar cavar o solo. A base da filosofia de jardinagem Amish começa com o reconhecimento de que o solo é um organismo vivo muito complexo e não apenas sujeira sob nossos pés. Eles acreditam que toda vez que usamos um motocultivador para revirar a terra, estamos realizando uma cirurgia bruta em uma rede biológica sensível de bilhões de micro-organismos e fungos micorrízicos, a chamada internet da natureza, que ajuda a transportar nutrientes para as raízes das plantas. Em vez de destruir a estrutura, o método no-dig, jardinagem sem cavar, mantém o solo em seu estado mais intacto, permitindo que as raízes das ervas daninhas apodreçam naturalmente e se tornem uma fonte de alimento nas profundezas da terra. Os Amish usam camadas que bloqueiam a luz, como papelão e composto orgânico espesso, para sufocar as ervas daninhas diretamente na superfície. Essa abordagem traz resultados surpreendentes, pois a estrutura do solo é totalmente protegida e a terra consegue reter a umidade como uma esponja gigante. Resultados práticos mostram que canteiros não cavados podem absorver água até 300%, melhor do que canteiros que são constantemente arados, o que ajuda as plantas a crescerem fortes mesmo durante longos períodos de seca. Esse é o espírito de serenidade na jardinagem Amish, uma forma de viver devagar, aceitar e estar em harmonia com a natureza. E essa filosofia guiará todos os métodos de jardinagem que exploraremos a seguir. Com a técnica de cobertura morta profunda, mulching, os Amish imitam o espesso tapete de material em decomposição que normalmente é encontrado sob árvores antigas e em florestas velhas. Assim que os primeiros raios quentes de sol da primavera aquecem o solo, a avó começa a espalhar uma camada de 10 a 15 centímetros de espessura de material orgânico, composto por palha, folhas trituradas ou lascas de madeira, por todo o canteiro. Essa espessa cobertura morta atua como um escudo resistente, bloqueando completamente a luz solar das sementes de ervas daninhas, para que elas sufoquem antes mesmo de conseguirem germinar. Isso é completamente diferente de um motocultivador, que só consegue limpar a superfície por cerca de 2 curtas semanas antes que milhares de novas sementes surjam da terra revolvida. Sob essa cobertura morta, estabelece-se um mundo biológico vivo. A temperatura do solo é mantida constante, criando um ambiente ideal para minhocas e micróbios, que trabalham duro para afofar a terra para você. A sensação de tocar a cobertura morta fresca e sentir o cheiro fresco de palha em decomposição é a melhor prova de um ecossistema que se autoalimenta. As avós Amish consideram pedaços velhos de papelão como um presente precioso para lidar com áreas cheias de capim-colchão ou com as ervas daninhas mais teimosas, em vez de se esforçarem para arrancar cada raiz com uma enxada ou pá. Um trabalho que muitas vezes prejudica o solo e acidentalmente faz com que as ervas daninhas voltem a crescer ainda mais fortes. Elas escolhem um caminho muito mais simples e eficaz. Folhas de papelão são colocadas de forma plana sobre a área a ser cultivada, com as bordas se sobrepondo em pelo menos 15 centímetros para garantir que nenhuma fresta deixe a luz passar. Depois de serem encharcadas com bastante água, para que o papelão amoleça e se molde ao solo, uma espessa camada de composto é despejada por cima para mantê-lo no lugar e acelerar a decomposição. Sob essa escuridão absoluta, as ervas daninhas perdem gradualmente sua força e desistem, permitindo que suas raízes apodreçam naturalmente e se transformem em uma valiosa fonte orgânica. A presença do papelão em decomposição também é um convite atraente para as minhocas. Essas engenheiras talentosas virão para digerir o papel e cavar minúsculos túneis de ar, o que ajuda o solo a se tornar maravilhosamente solto. Esse método traz uma limpeza absoluta ao jardim quase sem custo e permite que você crie um novo canteiro de plantio
diretamente sobre a grama velha, sem precisar de motocultivadores pesados. O uso ideal de cada fonte de resíduos orgânicos da cozinha tornou-se uma parte especial do estilo de vida autossuficiente dos Amish. É por isso que você verá que a avó nunca joga fora restos de vegetais ou cascas de frutas. Ela os transforma em ouro negro através de potes de barro com furos, que são enterrados fundo na terra. Isso cria um ciclo de decomposição direto, bem na zona das raízes das plantas. Os resíduos da cozinha são dispostos em camadas com folhas secas e um pouco de chá de composto para promover a atividade microbiana. À medida que a decomposição ocorre, os nutrientes e a umidade do pote de barro infiltram-se lentamente pelos furos no solo circundante, criando uma área levemente úmida e rica em nutrientes. Isso é muito mais eficaz do que cavar o solo para aplicar fertilizante de base da maneira tradicional, pois as raízes das plantas encontram automaticamente essa fonte de nutrientes, enquanto a estrutura da superfície do solo permanece intacta e inalterada. Além disso, esse método ajuda a regular a umidade do jardim, reduzindo a necessidade de irrigação superficial, que às vezes pode compactar o solo. O uso de resíduos orgânicos para devolver e nutrir o local onde foram gerados, e trazer a natureza de volta para cuidar da natureza, é a maneira como os Amish cultivam seus jardins há 300 anos. Um pequeno punhado de terra de florestas antigas e saudáveis pode trazer a vida de todo um ecossistema antigo diretamente para a sua horta no quintal, através da técnica de inoculação microbiana. As avós Amish vão para as florestas e procuram a base de árvores antigas, onde as folhas caídas apodreceram para criar um solo escuro e solto, com um cheiro característico de fermento. Ao simplesmente coletar alguns punhados dessa terra e espalhá-la levemente sobre seus canteiros, elas levam para casa bilhões de fungos simbióticos e bactérias benéficas para reiniciar a rede de comunicação biológica debaixo da terra. Isso é completamente diferente de um motocultivador, que muitas vezes torna o solo estéril ao destruir as populações microbianas. Essa técnica constrói e revitaliza a atividade biológica do solo. Esses micro-organismos se multiplicam rapidamente, ajudam na decomposição da matéria orgânica e auxiliam as raízes das plantas a absorver nutrientes de forma muito mais eficaz. A estrutura do solo mudará gradualmente e, graças à presença de comunidades biológicas nativas, se tornará mais escura e rica em humus após apenas uma temporada. Esta não é apenas uma técnica de jardinagem, mas também uma conexão espiritual entre o ser humano e a grande floresta, que traz o ecossistema do pequeno jardim a um equilíbrio perfeito. Nos casos em que o solo está muito compactado após anos de métodos de cultivo incorretos, os Amish não escolhem um motocultivador. Eles confiam no garfo de escavação duplo, Broad Fork, uma ferramenta manual poderosa. Com dentes de aço de cerca de 35 centímetros de comprimento, esse tridente de cabo longo permite que o agricultor use o peso do próprio corpo para cravá-lo fundo na terra, em vez de virar ou revirar as camadas do solo como em uma fresadora mecânica. Você só precisa mover os cabos suavemente para frente e para trás em sua direção, para que o solo se rompa e fique mais solto. Essa ação abre canais para ar e água nas camadas mais profundas do solo, sem destruir a cola biológica e as redes de fungos que levaram muitos anos para se formar. O fato de que os motocultivadores muitas vezes criam uma camada dura, pé de arado, a uma certa profundidade, é um desastre para as raízes das plantas. Mas o garfo de escavação duplo ajuda a romper essa barreira suavemente. Ouve-se o leve estalo da terra quando os bolsões de ar são criados, um som que sinaliza o renascimento do habitat debaixo da terra. Este é um investimento suave na saúde a longo prazo do solo, que ajuda as raízes a penetrarem facilmente nas profundezas sem resistência, para encontrar águas subterrâneas e nutrientes. Nem tudo o que pode ser cultivado precisa de terra, e os cogumelos são o exemplo mais claro disso. E assim, as avós Amish usam folhas de papelão em cantos úmidos e escuros. Os cogumelos são os especialistas em decomposição mais talentosos da natureza. E em vez de jogar fora o papelão, a avó o transforma em um meio para o cultivo de alimentos. Camadas de papelão são umedecidas com água limpa, depois esporos de cogumelos são espalhados entre elas,
e empilhados em caixas de madeira, que são colocadas em locais escuros e sem vento. Os cogumelos começam a crescer secretando enzimas fortes para decompor as fibras de madeira no papel, criando aglomerados de cogumelos deliciosos e nutritivos. Esse método não requer terra ou luz solar e aproveita ao máximo os espaços extras e materiais descartados na fazenda. Em comparação com o esforço de limpar ou cavar a terra para cultivar coisas ao ar livre, o cultivo de cogumelos em ambientes fechados traz uma fonte constante de alimentos a um custo quase zero. Uma pequena dica secreta das avós. Se você tiver borra de café, misture-a na terra. Os cogumelos adoram absolutamente o nitrogênio da borra de café, o que é uma ótima maneira de transformar resíduos de cozinha em uma fonte gratuita de alimentos. Plantar batatas à moda Amish é uma experiência completamente diferente, na qual você nunca precisa usar uma enxada para amontoar laboriosamente as fileiras. Eles colocam as batatas semente diretamente sobre o solo limpo e depois as cobrem com uma camada de palha ou folhas secas com cerca de 2 palmos de espessura. Quando os brotos verdes começam a se erguer acima da cobertura morta, eles continuam a amontoar mais palha ao redor do caule da planta. Esse método força a planta da batata a formar um caule mais longo e tubérculos em muitos níveis diferentes ao longo do caule, dentro da cobertura morta solta. O resultado é uma colheita que pode ser 3 vezes maior do que no método tradicional de enterrá-las na terra, pois os tubérculos têm muito espaço para crescer sem serem impedidos pelo solo compactado. Quando chega a época da colheita, a sensação mais interessante é simplesmente afastar a palha com as mãos para recolher batatas limpas e lisas, sem se preocupar em cortá-las com a lâmina de uma enxada. O solo sob a palha também se torna notavelmente solto após uma temporada, graças à atividade ininterrupta de micróbios e minhocas, e está pronto para as próximas plantações, sem nunca precisar ser cavado novamente. Na jardinagem sem cavar, a adubação de cobertura com fertilizante orgânico é considerada a maneira mais humana e eficaz de nutrir o solo. As avós Amish simplesmente espalham uma camada de 2,5 a 5 centímetros de espessura de esterco bem curtido diretamente na superfície do canteiro. O resto do trabalho elas deixam para a natureza. A água da chuva dissolverá lentamente os nutrientes e os levará fundo para a zona das raízes, enquanto as minhocas trabalharão duro para puxar pedaços orgânicos para dentro do solo. Esse método de alimentação superficial imita perfeitamente como o solo da floresta se autoalimenta ao longo de milênios. Você notará que a cor do solo sob a camada de fertilizante se torna mais escura, mais solta e cheia de vida após cada aplicação. Isso não apenas poupa o esforço de cavar, mas também garante um fornecimento constante e estável de nutrientes para as plantas. A mudança positiva na estrutura do solo ao longo dos anos é a melhor prova de que a fertilidade é construída de cima para baixo de forma sustentável, sem a necessidade de máquinas. Solo nu é solo morrendo. E é por isso que os Amish nunca deixam o solo de seus jardins descansar em um estado nu. Nas entre-safras, entre as colheitas principais, as avós semeiam culturas de cobertura especiais para proteger e construir o solo. O trevo vermelho é frequentemente escolhido para fixar o nitrogênio do ar no solo, enquanto os rabanetes daikon, com suas fortes raízes pivotantes, podem atingir até 45 centímetros de profundidade para romper camadas de solo compactadas de forma natural. Esses tipos de plantas agem como verdadeiros motocultivadores biológicos, afofando o solo desde as profundezas da terra. Tubtipus, sem perturbar a superfície. Em comparação com deixar o solo nu, onde pode ser erodido pela chuva e ressecado pelo sol, o plantio de culturas de cobertura mantém a rede biológica ativa e bloqueia efetivamente a invasão de ervas daninhas. Quando a nova temporada começa, essas culturas de cobertura tornam-se uma excelente fonte de adubação verde diretamente no local, devolvendo ao solo os valiosos nutrientes que acumularam. Este é um ciclo agrícola inteligente que mantém o jardim pronto e fértil, sem a necessidade de ações mecânicas brutas por parte do ser humano. No jardim da avó Amish, nada é arrancado às pressas.
Quando as culturas de cobertura ou plantas de suporte terminam seu trabalho, vó não as arranca pelas raízes. Ela usa apenas uma foice para cortá-las rente ao solo e, em seguida, deixa tudo exatamente onde cresceu. Os caules e folhas verdes exuberantes são espalhados ali mesmo para servir como uma cobertura morta protetora para o solo, enquanto as raízes permanecem intactas na terra para apodrecerem por conta própria. Quando as raízes apodrecem, elas deixam para trás milhares de minúsculos tubos de ar e canais naturais de água, que ajudam o solo a ficar aerado sem a necessidade de um motocultivador. A incorporação de adubação verde no solo da maneira moderna muitas vezes perturba os caminhos das minhocas e leva à perda de nitrogênio valioso. Mas a técnica chop and drop, cortar e deixar cair, preserva todos esses valores da maneira mais suave possível. Você pode sentir a maciez dessa nova cobertura morta ao caminhar pelo jardim, uma almofada rica em nutrientes que, sob a influência de micróbios, se transformará gradualmente em solo fértil. Quando não há intervenções mecânicas para cavar o solo, as minhocas farão isso em seu lugar. É por isso que cuidar desses guerreiros silenciosos para que prosperem é um fator-chave para manter a terra fértil. No jardim da avó Amish, ela cria condições para a multiplicação das minhocas cobrindo o solo com camadas orgânicas, como palha seca, folhas em decomposição e composto. As minhocas puxam esses restos para o fundo, os digerem e excretam humus de minhoca rico em nutrientes, um dos melhores fertilizantes naturais para as plantas. O humus de minhoca não apenas fornece nutrientes na forma mais facilmente absorvível pelas plantas, mas também ajuda a melhorar a estrutura do solo e a aumentar a resistência natural a doenças muito melhor do que os fertilizantes químicos. Ter uma mini fábrica de fertilizantes bem no canto do jardim ajuda os Amish a se tornarem autossuficientes em nutrientes para as plantas de forma totalmente gratuita. Quando as minhocas se movem, elas também criam uma série de pequenos túneis que ajudam o solo a respirar, aumentam a absorção de água e levam oxigênio às raízes. Graças a isso, o solo está sempre macio, úmido e cheio de vida, sem a necessidade de um motocultivador. Manter as minhocas no solo também significa preservar a base para um jardim saudável e sustentável. Em um jardim, no dig, sem cavar, a estrutura natural do solo permanece intacta. No entanto, as plantas às vezes podem mostrar sinais de folhas amareladas, especialmente devido à deficiência de ferro, um oligoelemento importante para a formação de clorofila. Como não cavam nem misturam fertilizantes profundamente no solo, a avó Amish precisa de uma maneira de adicionar nutrientes e ao mesmo tempo manter a estrutura do canteiro. Sua solução é muito simples: usar pregos enferrujados. Ela mergulha um punhado de pregos velhos em um balde de água por 1 a 2 dias, para criar uma solução marrom clara que contém ferro dissolvido. Essa água é usada para regar a base de plantas sensíveis, como hortênsias, rosas ou árvores céricas, a cada 15 dias. O óxido de ferro dissolvido na água é rapidamente absorvido pelas raízes e ajuda a planta a formar nova clorofila e a recuperar sua cor verde escura cheia de energia vital. Após apenas algumas regas, as folhas jovens voltam gradualmente a ficar verdes. É assim que ela lida com as folhas amareladas e, ao mesmo tempo, protege perfeitamente o ecossistema do jardim no dig. Coletar cabelos caídos para espalhá-los no jardim pode soar estranho, mas para os Amish esta é uma fonte de nitrogênio sustentável e uma barreira muito eficaz para impedir que os animais saqueiem o jardim. O cabelo humano contém uma grande quantidade de proteína e nitrogênio orgânico, que se decompõe muito lentamente no solo para fornecer nutrientes às plantas a longo prazo, ao longo de muitas estações. Mais ainda, o cheiro humano característico que permanece no cabelo é um forte sinal de alerta para animais selvagens, como coelhos ou veados. Ao simplesmente espalhar um pouco de cabelo ao redor da base das plantas ou ao longo da fronteira do jardim, você tem uma cerca de cheiro invisível que protege sua colheita sem a necessidade de pesticidas tóxicos
ou barreiras mecânicas volumosas. Esse método ajuda a manter a paz e a beleza natural do jardim, ao mesmo tempo em que melhora a saúde do solo gratuitamente. É uma combinação inteligente de reciclagem de material orgânico e compreensão do comportamento animal, que torna a agricultura mais fácil e mais em harmonia com a natureza circundante. No método de jardinagem no-dig, o objetivo não é apenas bloquear as ervas daninhas, mas também alimentar o solo de cima para baixo, em vez de revirar tudo. Um dos métodos simples, mas eficazes, que as avós Amish costumam usar é o uso de jornais velhos para criar uma cobertura morta biológica para o solo. A avó coloca muitas camadas de jornal diretamente sobre a área que precisa de controle de ervas daninhas e, em seguida, encharca-o com bastante água para que o papel se molde à superfície do solo. Por cima, ela adiciona uma fina camada de cobertura morta, palha seca ou composto. Essa cobertura evita que o jornal seja levado pelo vento e deixa o jardim com uma aparência mais arrumada. Ao contrário das lonas de plástico, o jornal permite que a água da chuva e o ar se infiltrem, para que o solo não fique abafado ou sufoque. Enquanto isso, as sementes de ervas daninhas por baixo são protegidas da luz e não conseguem germinar. Com o tempo, o jornal começa a se decompor e se torna uma fonte de alimento para minhocas e micróbios. Serão eles que puxarão os pedaços de papel apodrecidos mais para o fundo, misturando-os com a terra e criando uma nova camada de cobertura morta rica em nutrientes. Por esse motivo, mesmo sem cavar ou misturar fertilizantes profundamente na terra, o jardim é regularmente suplementado com material orgânico de cima para baixo. O solo fica solto, retém melhor a umidade e se torna mais fértil a cada temporada. O uso de arroz cru para restaurar o ecossistema do solo é um segredo antigo no qual os Amish confiam para suprimir fungos nocivos. Eles espalham um punhado de arroz ao redor da base da planta e o cobrem com uma fina camada de terra ou cobertura morta, para que os grãos se decomponham gradualmente. Quando o arroz apodrece, ele promove o crescimento de um sistema específico de micróbios e fungos benéficos, que tem uma forte capacidade de repelir patógenos de podridão radicular. Em vez de usar fungicidas químicos, que muitas vezes também matam micróbios benéficos, essa pequena dica ajuda a restaurar o equilíbrio biológico natural do solo do jardim. Você notará que as raízes das plantas crescem mais fortes e, graças ao ambiente de vida melhorado, encontram uma fixação mais profunda e firme no solo não cavado. Este é um remédio de recuperação milagroso para plantas que estão perdendo sua vitalidade, ajudando-as a recuperar sua cor verde e capacidade de crescimento de forma sustentável, sem que a estrutura do solo seja grosseiramente afetada. Nas cozinhas aconchegantes das avós Amish, onde o cheiro de pão assando sempre enche o ar, nada é considerado lixo, nem mesmo as cascas de ovos após um café da manhã em família. Em vez de jogá-las fora, elas guardam cuidadosamente cada pedaço de casca, limpam-no e o transformam em pequenos e fofos vasos de cultivo, cheios de cálcio natural. Semear sementes em cascas de ovos não é apenas uma dica para economizar dinheiro, mas também uma maneira de as avós protegerem as sensíveis raízes jovens de um choque ao serem transplantadas para o jardim. Quando as mudas estão fortes, as avós só precisam apertar levemente a casca para rachá-la e, em seguida, colocar o bloco inteiro no canteiro no-dig. A casca do ovo se decompõe lentamente e fornece uma quantidade rica de cálcio para ajudar as paredes celulares das plantas a se tornarem fortes e a repelirem melhor pragas e doenças. Esse método é totalmente suave, não requer buracos profundos ou a perturbar a estrutura estável do solo e dá às plantas um começo sólido diretamente do coração da herança da cozinha familiar. Quando vemos os brotos verdes surgindo das cascas brancas puras sob o sol da manhã, reconhecemos claramente uma compreensão do ciclo de nutrientes, sem a necessidade de fertilizantes químicos. Assim, as avós nos ensinam que uma nova vida pode começar a partir das coisas mais simples, diretamente na superfície da pacífica Mãe Terra. A avó costuma comparar a preparação de um novo canteiro de jardim com o preparo de uma lasanha gigante para um jantar em família, onde a paciência cria o sabor perfeito. Em vez de usar um motocultivador para revirar a terra,
as avós Amish começam esmagando as ervas daninhas e cobrindo-as com folhas de papelão velhas e encharcadas de água para bloquear o sol. Em seguida, vem uma estratificação inteligente entre materiais verdes ricos em nitrogênio, como composto fresco, e camadas marrons ricas em carbono, feitas de palha, ou folhas secas em decomposição. Sob o peso do tempo e a atividade ininterrupta de bilhões de micróbios, essas camadas se decompõem por conta própria e formam uma camada de terra preta, fina e maravilhosamente solta, sem a necessidade de um único golpe de enxada. A eficácia desse método reside em enterrar as sementes de ervas daninhas profundamente sob pressão biológica, para que apodreçam e se tornem nutrientes, em vez de serem trazidas à superfície para germinar, como no arado tradicional. Após alguns meses, o canteiro do jardim está em um estado de absoluta riqueza e limpeza, pronto para o plantio. A sensação de colocar a mão sobre essa camada de terra macia e fresca, semelhante a um bolo, traz uma forte crença no poder de regeneração da natureza, quando o ser humano sabe como seguir sua ordem inerente. Para manter o jardim Enodig sempre arrumado e evitar a invasão de ervas daninhas, as avós Amish se concentram em criar limites claros, assim como mantêm a ordem em suas próprias casas. Logo no início da criação de um canteiro, elas usam papelão nas bordas para criar uma barreira física que impede que as raízes das ervas daninhas rastejem para dentro. O cuidado com essas bordas do jardim é um ritual meticuloso que as avós costumam realizar de manhã cedo, quando ainda há orvalho nas folhas. Regularmente, elas usam um cortador de borda em meia-lua para cortar uma fatia fina ao longo da borda do canteiro e remover qualquer broto de erva daninha que pretenda cruzar a cerca e invadir o solo limpo. Em comparação com ter que arar toda a propriedade todos os anos para matar as ervas daninhas, essa ação suave de aparar ajuda a manter uma estrutura estável para o solo e faz com que os canteiros do jardim se destaquem da grama verde dos caminhos. A nitidez das bordas não apenas confere ao jardim uma beleza nostálgica, mas também é uma forma de proteger os resultados de uma agricultura amiga da natureza. Essas bordas de jardim bem cuidadas são uma prova de cuidado dedicado e ajudam o jardineiro a economizar inúmeras horas de capina árdua, ao mesmo tempo em que preservam a paz para o ecossistema subterrâneo. Os caminhos entre os canteiros dos Amish são frequentemente cobertos com uma espessa camada de lascas de madeira bem apodrecidas, o que traz uma sensação macia sob os pés, e o cheiro fresco de madeira da floresta no ar. As avós entendem que essa cobertura morta não apenas mantém as botas limpas após as chuvas de primavera, mas também serve como um importante caminho biológico para todo o jardim. Sob essa camada de lascas de madeira, a rede de fungos micorrízicos cresce fortemente. Eles não ficam apenas em um lugar, mas se espalham para os canteiros de vegetais vizinhos para ajudar no transporte de nutrientes e água. Ao contrário dos caminhos de terra nua, que são facilmente compactados e se tornam um habitat para ervas daninhas, as lascas de madeira mantêm o solo aerado e cheio de atividade biológica. Com o tempo, à medida que essa camada de madeira se decompõe, ela se torna uma valiosa fonte de humus que constrói todo o ecossistema, sem que o ser humano precise cavar ou arar. Ao caminhar descalço por esse caminho, pode-se sentir a vida brotando logo abaixo de cada passo, onde cada canto é protegido pela filosofia de serenidade que segue a ordem natural. Esta é uma abordagem prática que conecta os canteiros do jardim em uma única unidade sustentável e cheia de energia. A filosofia das avós Amish é nunca deixar a mãe terra nua sob o sol escaldante, porque elas entendem que solo nu é um solo que perde sua força vital. Assim que um maço de alface é colhido para o almoço, as avós têm mudas de nabo ou feijão prontas para serem plantadas exatamente naquele local. Esse processo rítmico de plantio sucessivo ajuda a aproveitar ao máximo os nutrientes restantes na camada de cobertura morta e mantém o solo sempre coberto por folhas verdes frescas. Manter as raízes das plantas sempre profundas no solo garante que a atividade da rede microbiana não seja interrompida, enquanto qualquer chance de sementes de ervas daninhas germinarem em espaços vazios é absolutamente bloqueada. Em comparação com colher,
e depois deixar o solo descansar para esperar o arado da maneira moderna, o plantio sucessivo mantém o jardim sempre em um estado cheio de energia e fornece colheitas contínuas durante todo o ano. A sensação de ver novos brotos surgindo bem ao lado de tocos recém-colhidos traz uma sensação de segurança sobre a riqueza e a autorregeneração sustentável da terra não cavada. Esta é a arte de usar o tempo e o espaço para nutrir a vida contínua, sem ferir o solo. No jardim da avó Amish, a biodiversidade é celebrada através da sábia arte do consórcio de culturas, onde cada espécie de planta tem uma companheira. A imagem mais conhecida é o lendário modelo das 3 irmãs. O milho cresce alto para servir como suporte de escalada. Os feijões trepadores se agarram para fixar nitrogênio valioso para o solo. E a abóbora rasteja com folhas grandes no chão para fornecer sombra e reter a minha umidade. Esse apoio mútuo cria um ecossistema simbiótico perfeito, que ajuda a maximizar as colheitas na mesma área, sem a necessidade de produtos químicos ou máquinas. O consórcio de culturas protege a estrutura do solo no-dig contra a erosão e constrói fertilidade natural através da diversidade dos sistemas radiculares. Em comparação com a monocultura, que esgota rapidamente o solo e requer aragem constante para fertilizantes, o consórcio de culturas constrói a camada de humus de forma suave e sustentável. Quando olhamos para o jardim brilhante com todas as diferentes camadas de folhas, vemos uma imagem de maravilhosa harmonia, na qual a natureza cuida de si mesma sob a orientação suave do ser humano. Essa é uma lição sobre a união das plantas, que traz altas colheitas e, ao mesmo tempo, preserva a integridade do lar. As avós Amish não protegem seus vegetais com pesticidas químicos tóxicos, mas com o perfume e a presença de plantas companheiras eficazes. Touceiras de cravos de defunto, tarretes, brilhantes são plantadas esporadicamente para afastar nematóides que danificam as raízes, ou arbustos de manjericão verde exuberante são colocados ao lado de tomates para impedir que pulgões e lagartas do tomateiro os destruam. Essa combinação estratégica não apenas ajuda a controlar pragas de forma natural, mas também intensifica o sabor da colheita e faz com que os tomates fiquem mais doces do que nunca. Esse método imita a complexidade e o equilíbrio de um ecossistema natural e ajuda a manter a rede microbiana subterrânea estável e saudável em solo não cavado. Em vez de arar o solo para matar patógenos com medidas mecânicas brutas que prejudicam a terra, elas optam por uma vida em harmonia e usam as propriedades biológicas de flores e ervas. O jardim é, portanto, não apenas um lugar que fornece alimentos, mas também um espaço cheio de perfume e cor, onde a vida é protegida através do respeito por todos os seres vivos. Cada flor, cada folha de erva, atua como um guardião silencioso que mantém o jardim verde, sem a necessidade de intervenções humanas brutas. Para nutrir o jardim regularmente, sem comprometer a sensível estrutura da superfície, as avós Amish costumam usar fertilizante orgânico líquido e cinzas de madeira do fogão a lenha, que é usado para aquecimento no inverno. Elas preparam lotes de chá de composto rico em nutrientes para regar diretamente na base das plantas, o que fornece uma abundância de micro-organismos à movimentada teia alimentar subterrânea. Além disso, cinzas de madeira são levemente espalhadas no solo para fornecer potássio e oligoelementos, o que ajuda as plantas a se tornarem robustas e aumenta sua capacidade de floração e frutificação. Essas fontes de nutrientes gratuitas e valiosas infiltram-se naturalmente nas profundezas do solo através da água da chuva e nutrem a zona das raízes, sem a necessidade de trabalho árduo de escavação ou aragem. A fertilização em uma forma facilmente absorvível ajuda a manter a força vital duradoura para o solo não cavado e garante que as plantas sempre tenham acesso a alimentos da melhor qualidade diretamente no local. Quando olhamos para os vegetais saudáveis e altos após cada alimentação suave, entendemos que o segredo da riqueza está em valorizar e reciclar cada fonte de energia disponível na vida da fazenda. Dessa forma, as avós nutrem a Mãe Terra com gentileza e transformam os restos do passado em vida para o futuro. O último segredo no baú de tesouros da experiência das avós Amish é a profunda conexão com os ritmos do universo. Ao plantar de acordo com o ciclo lunar, elas observam e escolhem o momento da semeadura,
durante a fase da lua crescente, quando a maravilhosa atração gravitacional da lua ajuda a puxar a água e a seiva das plantas para cima, alcançando assim as melhores taxas de germinação e crescimento. Essa antiga sabedoria ensina as pessoas a trabalhar em harmonia com os ciclos gravitacionais e biológicos naturais, o que dá às plantas o melhor começo possível, sem a necessidade de estimulantes artificiais. Seguir esse ritmo natural reforça fortemente a filosofia no Dig, na qual o ser humano não tenta controlar a natureza com máquinas, mas se apoia na grande força do universo para criar vida. Quando plantada no momento certo, a terra também parece se tornar mais viva e responder à paciência humana com colheitas ricas e sustentáveis. Esta é a peça perfeita do quebra-cabeça para completar a jornada de cuidar da Mãe Terra, que traz paz e fé na ordem eterna do mundo natural. Essas avós Amish não apenas nos transmitiram técnicas de jardinagem, mas também uma maneira de viver mais devagar, de ouvir e entender a respiração da terra e do céu. Ao olharmos para os canteiros exuberantes e frutíferos dos Amish, reconhecemos uma lição profunda. Às vezes, consegue-se mais fazendo menos. Ao deixar o motocultivador de lado e começar a construir vida para o solo através dessas 25 pequenas e sábias dicas, você não apenas poupa suas costas de dores, mas também preserva um legado sustentável para as gerações futuras. Se esses segredos da vida simples dos Amish mudaram a maneira como você vê o solo sob seus pés, por favor, inscreva-se em nosso canal. Nós cavamos fundo nas tradições e na história que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos cultivar juntos um futuro mais verde. O próximo tesouro de sabedoria antiga será aberto muito em breve. Não se esqueça de curtir este vídeo para apoiar nossa jornada.